amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo agora a pré-aula, vamos fazer a pré-aula da última lição, de número 13, que traz por título A Figueira que Secou. É um texto conhecido de todos os cristãos, né? Porque fala de um fenômeno que aconteceu e que os discípulos ficaram admirados. E o nosso texto áureo diz assim: Jesus falando disse: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Mateus 11:14. A verdade prática. O fruto na vida do crente é o símbolo da comunhão vivida por Cristo Jesus. Amém. A leitura em classe está em Marcos 11, 12, 14, 20 e 23. E no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E quando passavam na semana seguinte, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando, disse: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, se não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Amém. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral é esclarecer sobre a figueira que não tinha fruto. E objetivos específicos, mostrar porque Israel representa a figueira. E enfatizar cuidado com as aparências e destacar sobre os diversos tipos de árvore. Meus amados irmãos, esse texto bíblico, essa história que nós vamos contar, né? Esse acontecimento traz a nós também uma preocupação, porque assim como a figueira representa a nação de Israel e que ela não tinha frutos, ela também pode representar a minha vida, a sua vida, porque nessa vida nós podemos tentar nos maquiar de uma forma ou de outra para nós enganar alguém com a nossa aparência, nosso modo de agir. Alguém olhar em nós e pensar: puxa vida, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Mas, interiormente, às vezes nós não estamos correspondendo, refletindo o que está no exterior. Essa deve ser a nossa preocupação como cristãos. E que nós vamos, no decorrer dessa lição, enfatizar alguns pontos que servem para nós hoje, a Igreja do Senhor. Nós sabemos que Jesus, após ter entrado em Jerusalém, a primeira coisa ele
purificou o templo, para depois ele operar milagres lá dentro do templo. Agora, depois da purificação do templo, Jesus começa a operar milagres. Diz assim a introdução: a semana da paixão, que foi seguida pela ressurreição, estava começando. No primeiro dia, domingo, Jesus entrou em Jerusalém. A multidão que acompanhava e as pessoas da cidade, vendo Jesus entrando em Jerusalém, clamaram o rei com voz de júbilo. O primeiro ato de Jesus ao entrar na cidade foi purificar o templo. Agora já, casa de Deus, depois de purificado, né? Estando purificada, Jesus muda o cenário com sua grande misericórdia em um local de curas e maravilhas, e trouxeram no templo cegos e coxos, e ele os curou. E no final do dia, Jesus deixou a cidade de Jerusalém e foi dormir em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Somente Marcos e Mateus registram esse milagre da figueira. No dia seguinte, de manhã, saindo de Betânia, o mestre Jesus teve fome e avistou uma figueira cheia de folhagem e aproximou-se dela, mas não achou nada além de folhas. Meus irmãos, esse ato aqui de Jesus purificar o templo, quando ele entrou ali, ele viu muitas coisas que não estavam condizendo com aquela casa, porque aquela casa era para adoração. Mas os comerciantes aproveitavam aquela oportunidade para trocar, vender, cambiar, né? E Jesus, chegando ali, purificou, tirou aquilo ali e agora se tornou uma casa de Deus, onde Jesus pôde começar ali a operar milagres naquele dia, curando pessoas, libertando vidas. Isso nos dá uma lição que nós só podemos realizar a obra de Deus quando nós nos limpamos de algo que atrapalha a presença de Deus na nossa vida. Porque com a nossa casa cheia de pecado, lascívia, prostituição, adultério, fornicação, essas coisas jamais o Senhor poderá operar. E às vezes nós ficamos preocupados, mas por que está acontecendo isso? É exatamente uma falta de limpeza na nossa vida, uma falta de purificação. E assim como diz Tiago, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. De acordo que nós nos aproximamos de Deus, de acordo que nós vamos aproximando da presença de Deus, nós vamos vendo os nossos defeitos, porque a luz ilumina e nós vamos nos limpando. Aí Deus chega a nós com seus milagres, com seu poder, com suas maravilhas. Então, o primeiro passo para que tenhamos uma vida cheia de milagres, cheia de realizações da presença de Deus, é purificar, limpar as impurezas do templo. Mas que templo é esse? Eu estou falando que, espiritualizando, nós somos o templo de Deus, a Bíblia diz, né? E o Espírito Santo habita em nós. Se nós estivermos sujos, é lógico que o Espírito Santo não está dentro desse templo, porque ele é santo. E às vezes, quantas pessoas que já perderam a companhia do Espírito Santo por imundícies, por sujeiras na sua vida, e agora os milagres não podem acontecer porque está faltando o operador de milagres. O item 1, Israel representa a figueira. A simbologia da figueira representa a triste condição espiritual da nação de Israel. A figueira, entre todas as árvores, foi utilizada no Antigo Testamento, simbolizando a nação de Israel, Jeremias 24:3 e Oséias 9:10. Os primeiros frutos que amadurecem nos rebentos do ano anterior não somente são tenros, mas bastante incomum. Isaías 24:4. Essa figura de linguagem salienta
o quão excepcional e agradável foi o relacionamento da aliança inicial com Israel. Jesus realiza a purificação do templo logo na sua chegada a Jerusalém e amaldiçoa a figueira no dia seguinte. Meus irmãos, aqui o início do relacionamento de Deus com Israel, vocês sabem que o amor de Deus para com Israel é grande, de tirar eles lá do Egito, guiá-los, né? Promessas feitas a Abraão. E Deus tinha Israel como uma coisa preciosa. Mas a Bíblia diz que de pouco a pouco Israel foi afugentando da presença de Deus. E com a consequência do distanciamento, Israel foi sofrendo na mão dos seus inimigos. Veja bem que Deus entregou todas as terras para Israel e diz: ó, vocês tira tudo daí, não deixa ninguém misturar com vocês. Mas Israel foi deixando um grupinho aqui, outro grupinho ali, e aquele povo foi crescendo e foi tirando, foi expulsando. Hoje Israel tem um país, ele ficou sem pátria por muito tempo, né? Mas a Bíblia diz que o remanescente, né, fica. Hoje tem um país que representa o tamanho do Sergipe, mais ou menos, pequeno. Mas eles estão ali. Eles poderiam ser dono de tudo aquilo. Mas eles distanciaram de Deus. Então a primeira aliança, a primeira aproximação de Deus com Israel foi uma aproximação de amor, de fraternidade. Deus tinha Israel no centro do seu amor, mas Israel afugentou. Então, essa ilustração aqui da figueira, inicialmente fala da primeira aproximação de Deus com Israel, né? E você vê que agora, na chegada a Jerusalém, Jesus agora amaldiçoa a figueira. Quem é a figueira? Nós falamos aqui, a figueira representa Israel, né? É difícil a gente amaldiçoar uma coisa que a gente ama, mas tem momentos como Deus precisa, né? Uma palavra dita com juízo, 1 e 2. Jesus amaldiçoa esta árvore por causa da sua aparência enganosa, não tendo fruto, exatamente do mesmo modo como julgará o templo e pedirá a sua destruição. Isso indicará que a reconstrução do templo não seria mais um alvo da história da redenção. Jeremias usou o capítulo 17 como um símbolo do juízo sobre Judá. A comparação com Israel, com muitos privilégios e grandes oportunidades, Israel exatamente sem fruto, como uma árvore, é internamente corrupto como o templo. Então o templo e a figueira, tudo, ela está demonstrando a Israel. O templo sujo, o templo misturado, Deus purificou, é exatamente as coisas que foram chegando na vida do povo de Deus e foram fazendo eles afastarem de Deus. Veja que Deus silenciou 400 anos com Israel, o período conhecido como interbíblico, né? De Malaquias até o início do Novo Testamento houve um silêncio. Houve um silêncio. Deus não falava por nada. O povo ia por templo, Deus não falava. O povo fazia tudo, Deus não falava. Gente, coisa terrível é quando Deus silencia conosco. A gente fica caçando, Deus fala, onde está Deus? Deus fala e Deus está calado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos teimosos. Muitas vezes nós somos desobedientes. Deus vai indo, Deus cansa com a gente, não é?
como Deus fez com a nação de Israel, silenciou. Mas um dia Deus usou de misericórdia, né, para com Israel e anunciou, né, cumpriu, quer dizer, o anúncio do profeta Isaías, que ele profetizou lá atrás, que a virgem daria à luz um filho, seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí agora nós vemos cumprindo essa promessa, Deus quebrando o silêncio. E quando Deus quebra o silêncio é porque tem algo para falar conosco. Aleluia. Será que Deus está silenciado contigo, meu irmão? Será que Deus está em silêncio contigo, minha irmã? Se está, preocupa com essa situação. Vai para os pés de Jesus e diz: Senhor, quebra o silêncio. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Aleluia. Meus irmãos, é tão maravilhoso ouvir a voz de Deus. Glória a Jesus. Deus fala conosco, não é apenas só lá na igreja quando Deus usa um profeta. Não. Deus fala conosco nós sozinhos, cantando o hino, lendo a palavra, orando. A gente sente a presença, como eu estou sentindo ela aqui neste momento. Aleluia. Isso é sinal que o Espírito Santo está junto com a gente. Porque aqui é a palavra dele que nós estamos dizendo. E quando nós falamos a palavra de alguém poderoso, a gente sente o impacto da sua palavra. Aleluia. Por exemplo, se hoje o Trump mandar um recado para o Brasil, alguém vai ficar de orelha em pé, porque ele é uma potência mundial. E quando Deus fala, nós precisamos sentir Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estava na Santa Ceia e quando eu chegava que orava, eu sentia Deus. Eu sentia Deus, porque quando a gente vai à igreja, irmãos, cada um de nós somos os responsáveis pelo culto daquela noite. Às vezes a gente vai para a igreja e fica observando tanta coisa no decorrer do culto, olha uma pessoa, olha outra, olha o defeito de um, e aí nós voltamos vazios para casa e podemos dizer: o culto foi assim, não senti nada, mas o culpado é quem foi para adorar, porque não adorou de verdade. Mas quando nós entramos na igreja com um coração sincero para adorar a Deus, limpamos a nossa casa, aí os milagres de Deus acontecem na nossa vida. Amém? Vamos para o item 1 e 3. Jesus nos deu o nome próprio. Aqui nós vemos que, ou melhor, 1 e 2. Uma palavra dita com juízo. Jesus amaldiçoa esta árvore por causa da sua aparência enganosa, não tendo fruto, exatamente do mesmo modo como julgará o templo, nós já falamos. Então, aparência, viver de aparência. Eu ir para a igreja bem vestido, arrumadinho, penteadinho, e ali, às vezes eu estou ali pensando, mas o irmão tá, mas dentro de mim está corroendo a mágoa, o ódio, não é? Algo que o Espírito Santo não agrada. Eu não consigo liberar um perdão. Eu olho para o irmão, eu repugno daquele irmão. Então, às vezes é por isso que vem a palavra de juízo na nossa vida. É por isso que vem, às vezes, as consequências. A Bíblia diz que a maldição, a consequência, não virá sem causa. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem vivente? Por que ele anda queixando? Queixa cada um dos seus próprios pecados. O pecado da irmã fulana não vai me atingir. O pecado do irmão ciclano não vai me atingir, mas os meus pecados.
vai refletir entre mim e Deus e eu perder a comunhão com Ele. Jesus nos deu um nome próprio. João 15:16. Esta nomeação que cada crente receberá do Senhor tem a obrigação de corresponder com os frutos. Observe a declaração de Jesus. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos. Vades e deis frutos. Primeiro, o crente, ao receber a ordem, deve imediatamente ir e depois dar fruto. Jesus não quer dizer que seus discípulos não exerceram a vontade própria, mas realmente escolheram segui-lo. Mais do que isso, ele está indicando que a primeira iniciativa, a escolha original e salvadora foi sua. Referência imediata é do serviço. Como apóstolo, porém, o princípio se aplica a muitos outros aspectos, incluindo a eleição para a salvação. Então, Jesus chama, nós nos entregamos. Ele nos dá um nome, porque outrora nós não tínhamos nome. Eu vos chamei, nomeei, aleluia. Hoje você tem um nome, irmã. Irmã, hoje você tem um nome. E você tem que frutificar, porque depois que você recebe esse nome, você vai e tem que dar fruto. Porque se nós não dermos fruto, nós poderemos ser podados. Jesus disse assim, tira os galhos que não dá fruto, limpa, para os que dá fruto, dê muito fruto mais ainda. Um dia eu estava falando na igreja, se você tem medo de morrer, começa a dar fruto. Não quer dizer que Deus tira um galho lá e essa pessoa vai para o inferno, não. Simplesmente porque ele não está frutificando. Eu conheço a história de uma irmã que hoje dorme com Cristo. Ela colocou no seu coração em não querer trabalhar na obra de Deus, não querer ser mulher de pastor. Mas o propósito de Deus para aquele homem era irrevogável. E ela endureceu, até o dia que Deus tirou ela, cortou o galho. Mas ela foi salva. Então, nunca vamos colocar no nosso coração de não querer fazer algo na igreja, simplesmente porque às vezes o pastor não está te vendo. O pastor não fala o meu nome, o pastor... Não, irmão. Irmã, nós vamos trabalhar para o reino de Deus. O pastor está ali para administrar a igreja, ensinar a igreja, mas os trabalhadores que vão fazer a obra. Veja bem, uma grande construção, ela tem um engenheiro, o arquiteto, tem um mestre de obra, tem um encarregado, né? De cada área, tem um encarregado dos pedreiros, tem um encarregado dos armadores, tem um encarregado dos eletricistas, e assim sucessivamente. Mas quem está por cima, regendo ali, é o engenheiro. Quando ele chega na obra que tem alguma coisa errada, ele vai chamar primeiro quem? O mestre de obra. Depois o mestre de obra vai chamar o encarregado. Depois o encarregado vai chamar os profissionais para acertar aquele detalhe. Então eu e você, nós somos responsáveis pela obra de Deus, pelo crescimento da obra de Deus, em dar fruto na obra de Deus. Seja qual for a sua posição aí da hierarquia da igreja, não importa. Nós devemos trabalhar para o crescimento da obra de Deus, porque cada um receberá o que tiver feito aqui. Aleluia. Então, não precisa eu querer tomar o lugar do irmão e nem o irmão tomar o meu lugar, porque cada um de nós temos o nosso papel específico na obra de Deus. Só que Jesus diz,
vai e dê frutos. É o mandado de Jesus para todos nós. Nós precisamos frutificar. Ficar com picuinha, pirraça, prejuízo é só para você mesmo. É só você que vai ter prejuízo. Eu não vou fazer isso por isso, isso. Então você não vai ter galardão. Só isso. Mas vamos fazer com amor. Aleluia. Fazer como aquele servo, né? Ele pegou, mesmo assim, preocupado com aqueles 5 talentos, mas eu vou trabalhar. E ele conseguiu dobrar aquele capital. O que pegou 2 também, ele regaçou as mangas e fez. Mas o outro disse, por que só eu fiquei com um só? Não vou mexer com isso, nada. Esse meu senhor é muito duro, ele colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou. Então, eu vou enterrar isso aqui. E chegou no dia, ele pegou, desenterrou e entregou o que era do seu senhor. Porém, o seu senhor disse, ô servo mau, negligente. Por que você não foi mesmo colocou no banco para render o juro? Ele pegou aquele talento e deu porque tinha 10. O que tem será dado, o que não tem, até o que tem será tirado. Então vamos fazer, porque eu que tenho que fazer é você. Ninguém vai fazer por ti, ninguém vai fazer por mim. Cuidado com as aparências. Item 2. Quando Jesus viu a figueira só tendo folhas e não tinha fruto, embora parecesse promissora, não frutificava. Jesus se irou, mas não pecou. É possível uma justa indignação. O cristão tem o direito de aborrecer-se com o pecado, a injustiça, adotar uma posição severa contra estes, mas, infelizmente, os crentes se mantêm passivos a respeito, porém, mostrando-se irados com insultos pessoais, insignificante, Efésios 4:31. Procure certificar-se de que a sua ira é contra o pecado e a injustiça bíblica. É a injustiça. Então, nós podemos irar contra essas coisas, mas não pecar. Ireis, mas não pequei. Aqui, viver de aparências. Por que Jesus foi na figueira? Porque a figueira estava com muitas folhas. E a figueira só podia estar com muita folha quando ela tinha frutos. É claro. Jesus chega, afasta uma folha, afasta outra, olha, nem o fruto. Ele disse, então nunca mais ninguém coma fruto de ti, figueira. Você está vivendo de aparência, de mentira, de engano. E ela secou. Ela secou. É o perigo meu e seu de estar muita folha na igreja, bonito, mas quando alguém caça lá dentro não tem um fruto, nada. E Deus pode irar conosco. Deus pode decretar um juízo para nós. Então, irmãos, minha irmã, meu irmão, vamos tirar um pouco das aparências. Vamos viver a realidade, não é? Vamos viver a realidade da nossa vida. Não vamos querer nos apresentar. Às vezes nós vamos num evento, sacrificamos sem dinheiro, compramos uma roupa bonita. Não, eu tenho que mostrar que eu... Não, irmão, vai simplesmente com o que você pode. Mas cultive algo que ninguém pode ver no exterior seu. Algo que está lá dentro. Quando você abrir a boca, toda a igreja sentir Deus na sua vida. Aleluia. Eu sou muito observador. Eu vou para a igreja. Eu fico olhando as pessoas que vão apresentar a Deus. Tem gente que chega ali tão acanhados, não é? Mas quando ele canta o hino, às vezes ele fala palavra trocada, palavra errada, mas tem algo diferente naquela pessoa
que enche a gente tem que gritar glória a Deus, aleluia, levantar a mão, porque aquela pessoa não está vivendo só de folha, ela está vivendo de frutos. Você vai num congresso, você vê muitas pessoas apresentam, mas tem as pessoas que ficam na memória. Todo mundo diz, você viu como é que aquela menina cantou bem? Viu como é que aquela irmã cantou? Viu como é que quando ela cantou a igreja alegrou? Irmão, a nossa preocupação é essa. Não é simplesmente de ter um nome no cartaz, não. E quantas vezes já tive meu nome no cartaz, pregação, né? É bom ser reconhecido, ter oportunidade. Às vezes Deus nos deu um talento e nós vamos exercitar ele. Mas se amanhã o nome meu não está lá, está do outro, eu vou orar, Senhor. Abençoa meu irmão, como eu estou orando já para o Congresso das Irmãs, Senhor. Usa os pregadores, usa os cantores. Nós queremos frutos, nós queremos presença de Deus. Então vamos nos preocupar. Nós vamos nos apresentar diante de uma multidão e tem muita gente que tem o discernimento do Espírito Santo, viu? E nós não vamos conseguir enganar todo mundo, não. Nunca vamos conseguir. Deus sempre tem as pessoas que Ele revela na sua obra para nós não poder enganar as pessoas. Então vamos descer a fonte, como Rebeca fez, encher o cântaro, depois nós vamos subir para apresentar. Propaganda enganosa. Nós vemos aqui, cuidado com as aparências, propaganda enganosa, é o que nós estamos falando. Propaganda enganosa, irmão, é aquilo que você está apresentando que não é verdade. É igual aquele povo que passa naqueles carrinhos velhos de som aí, um microfone velho todo babado. Isso aqui é o produto castanha da Índia, não sei o que, isso que cura isso, cura aquilo, cura aquilo. Quando ele falou todas as doenças, falei, então quem comprar um remédio desse aí nunca precisa mais ir no hospital. Mas aquilo não cura nada, irmãos. Aquilo não cura nada. É propaganda mentirosa. Mentirosa. Como apareceu um nono aqui um tempo, todo mundo plantou nono nos quintal. Gente, isso é um remédio santo. Hoje quem fala em nono, ninguém fala em nono. Cura nada. Apareceu as pulseiras uma vez, todo mundo de pulseira. Nossa, quando eu ponho essa pulseira, as dores do corpo saem tudo. Cadê? Não tem ninguém de pulseira. Então, propaganda, né? Até estava conversando com o pastor William e um outro irmão lá na igreja, depois terminou a reunião, a Santa Ceia, e falando exatamente de propagandas de produtos, né? Conversando com ele, o pastor Aldair, sobre máquinas de solda. A pessoa faz uma solda lá, qualquer pessoa chega e solda. Mentira, quando você pega a máquina, a realidade é outra coisa. Então tem muita gente vivendo de propagandas enganosas. E muitos vão nessas propagandas. Essa história nos traz um exemplo. O perigo de estarmos dentro da igreja e muitas vezes não estarmos frutificando. O culto judaico possui muitas folhagens e grandiosidades arquitetônicas e a liturgia, porém, quem olhasse de perto não veria nenhum fruto, apenas corações endurecidos, amagoados, fingimento, falsidade, cegueira, infâmia sobre o amor próprio. Meus irmãos, olha o perigo. Isso hoje acontece entre nós. Acontece. Às vezes chega na igreja, dá uma olhada, o Espírito Santo fala assim, ó, muita aparência, muita mágoa escondida, muita facção. Tem no nosso meio, isso é verdade. Nós devemos ser realistas. Tem gente que fala assim, estou pregando, mas aqui nessa igreja não tem. Tem. Ninguém dá remédio para quem não está doente, gente. Você vê o pastor daí fazer um sermão lá e tem hora que fala duro. Puxa vida, meu Deus, tem no meio da igreja? Tem. Porque se não tivesse, ele não estaria dando aquele sermão. Ele está falando porque ele sabe. Mas, meu Deus, por que o pastor fala isso para todo mundo? Que não fala para... Às vezes ele fala um sermão para uma pessoa que está precisando. Mas ele é obrigado a dizer à igreja toda. E tem que falar, meu Deus, eu fico preocupado, o pastor ensinou isso, você está devendo? Não, então fique tranquilo. Pastor pode dar o maior sermão que ele falar mais duro. Se está batendo em mim, eu vou sentir a dor, eu estou precisando. Mas se não é eu,
eu vou ficar tranquilo, consciência limpa. Entendeu, meus irmãos? Não volta para a igreja, da igreja. Ah, porque o pastor ensinou isso, será? Não, se você não está dentro daquele quadro, daquele ensinamento, então não foi para você aquele quadro, entendeu? Às vezes ele está falando ensinamento, ele tem 2, 3 pessoas, uma que precisa ouvir que a palavra ele tem que falar. Então vamos lá. Fingimento, falsidade, cegueira, infâmia sobre o amor próprio. A figueira sem fruto atrai a atenção do Mestre Jesus. Ele avistou de longe aquela figueira importante. Esse tipo de figueira são aquelas pessoas sem nenhuma modéstia. Anuncia o fruto que não possui. Tocar trombeta para fazer apologia a si mesmo é insensatez. Veja bem, tem gente que ele faz um discurso, ele mesmo quer elogiar a si mesmo. Viu lá o que eu fiz e tal. Isso é um perigo. A Bíblia diz que um dia Herodes fez um discurso e ele falou muito bem, o povo bateu palma e disse, isso não é voz de homem, não, gente. Isso é voz de Deus. Ele podia dizer, não, Deus está acima de tudo. Isso é minha voz mesmo, só que Deus está me dando essa sabedoria. Ele se engrandeceu com aquela palavra, não deu a honra a Deus e ele morreu com medo de bicho. Quantas pessoas que não aguentam ouvir um elogio? Se falar um elogio, ele faz igual aquele sapinho que você tem nele assim, ó. Ele vai inchando, que chega e brilha. Não, irmão, um elogio sadio ajuda a gente. Eu sempre chego no pastor daí e diz parabéns, pastor, quando ele faz uma coisa que eu vejo, parabéns, ele, obrigado. Mas ele sabe que o meu elogio que eu estou fazendo para ele não é de hipocrisia, é de sinceridade. Irmão, Deus conhece a gente. Eu sempre falo, quando eu vou pregar, que eu assumo a tribuna da igreja, aquele ali é um lugar santo. Se eu estiver mentindo, Deus pode me fulminar ali. Se eu estiver levando um fogo estranho ali, Deus pode me queimar, como fez com os filhos de Arão. E tem com as pessoas que sobem no altar e mente da largura da boca, não é? Só folhagem, só mentira, só engano. E alguns ainda choram. E a gente sai dali ripunando. A gente tem pela graça de Deus, o discernimento do Espírito Santo. A gente sai dali ripunando com aquilo. Quantas vezes eu relutei contra mim mesmo na igreja, que eu via alguém fazendo algo e dentro de mim o Espírito Santo dizia, não é verdade, isso é mentira. Eu disse, meu Deus, será que eu estou contra essa pessoa? Mas depois revelou que aquilo era só folha e não tinha nenhum fruto e foi de água abaixo. Secou. Então que Deus nos guarde, meus irmãos, e Deus nos ajuda a nós ter o equilíbrio de ouvir um elogio e dizer a honra e a glória é para o nome de Jesus. Item 3 e 3, 2 e 3. Jesus tem todo o direito de procurar fruto em nossas vidas. É Ele que tem. Dá uma olhada, como é que está o Gaspar aí? Está faltando fruto, tinha que ter mais fruto aqui, tinha que ter mais ali, né? Jesus procura. Jesus nos examina para ver se há fruto em nossas vidas. Ele examina se há em nós uma verdadeira fé genuína, a eficácia do amor verdadeiro. Se Jesus não encontrar fruto, não ficará satisfeito. Ele precisa encontrar fruto em nós. Na figueira, ele precisa encontrar fruto na figueira, porque os frutos nascem primeiro do que as folhas. Jesus tem encontrado fruto na sua vida? Aqui o escritor faz uma pergunta, né? O comentarista. Será que você está encontrando fruto? Vem os botãozinhos, depois as folhas cobrem. Primeiro, irmãos, tem que ter fruto lá nos galhos. Depois pode vir um enfeite, né? Aleluia. Glória a Jesus. Eu fico se analisando. Eu acompanhei os Gideões há muitos anos atrás. Quantas pessoas que pregaram ali. E Deus operou milagres. Né?
Mas quantos entraram ali também? Só folhais, só mentira, só engano. E depois a gente viu o fim deles. A Bíblia diz que o que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, vamos procurar ser reais. Essa lição é muito maravilhosa, fala profundamente com todos nós. Os 3 tipos de árvores. A árvore morta. Crente que leva a vida sem uma expressão espiritual pode ser comparada com a árvore seca ou morta. São pessoas apáticas, sem compromisso, indiferentes, frequentam mais os cultos de domingo, não gostam dos cultos de oração e doutrina, pois já estão secos, desprovidos da graça de Deus. Se olharmos para os seus tipos de crente, esse tipo de crente, não encontramos neles prazer em estar na casa de Deus, nem entusiasmo com a obra do Senhor. Então, no meio dos adoradores, estão no meio dos adoradores, mas não sabem, porque ainda são crentes. Tem crente que não expressa nenhuma virtude espiritual. Eis que são como a árvore seca. É muito fácil identificar a árvore morta na igreja. Nada que faz na igreja serve para ele. Ele não alega com nada. Se o pastor faz uma reforma, ele nem tinha. Eu cheguei na igreja porque até uns meses que eu fiz uma cirurgia, não estou conseguindo andar muito assim para a igreja, mas eu estive na igreja e fui observar os detalhes da igreja, né? As coisas que o pastor fez. O pastor é muito cuidadoso com o patrimônio da igreja. Ele disse: parabéns, pastor. Ele disse: obrigado. Com sinceridade. Porque quando a casa nossa está bonita, a gente fica feliz, a casa é nossa, gente. Não é? A gente tem que cuidar. Então, nada faz ele alegrar. Não tem culto bom, não tem hino bom, não tem músico bom, não tem professor, nada. Ele é morto, é uma árvore morta. Então, tenhamos cuidado para nós não estarmos ladeados com essas pessoas que podem nos atingir, né? Os fungos dessa madeira morta poderão nos atingir. Então, vamos aqui à segunda árvore. A árvore frutífera. Jesus classificou a árvore infrutífera. A segunda é a árvore infrutífera. Jesus classificou a árvore infrutífera de árvore má. Essa árvore ocupa um espaço no dono da vinha, sem nenhum propósito de dar fruto. Apenas está usufruindo dos benefícios que o agricultor lhe disponibiliza, mas não produz fruto. Esses crentes são aqueles que vivem só de carona, anda às costas dos demais, não dizimam, não dão ofertas, ainda são mais exigentes do que aqueles que contribuem. O apóstolo Pedro nomeou esse tipo de crente como fonte sem água. E é verdade. Aquelas pessoas que são mesquinhas, mão fechada, não ajuda, as irmãs fazem a campanha, não dá, os irmãos fazem, mas ele quer saber o que o pastor está fazendo com o dinheiro da igreja. Ele está ali esbilhotando. O que o pastor comprou? O que o pastor está fazendo com o dízimo? Irmão, contribui, entrega o seu dízimo na casa de Deus. Não seja uma árvore frutífera. Não. Não seja uma árvore que está ali só para sugar, né, o adubo que é jogado no pé das demais. Não faça isso. Essa árvore frutífera, ela causa problema. A Bíblia conta a parábola de uma árvore que nasceu lá, no meio lá da horta. Todo ano eu olhava, aquela árvore estava bonita lá, mas não tinha fruto, não. Um dia chamou o zelador e disse: arranca essa árvore daí.
porque essa árvore toda vez que eu venho aqui não tem fruto. Aí aquele zelador, com muito carinho, com dó da árvore, Senhor, deixa eu cavar mais esse ano nela e botar mais esterco, mais adubo. Se ela não frutificar, ano que vem nós arranca. Isso quer dizer o cuidado, o amor do pastor com crente ruim na igreja. Eu tenho que ensinar o que cada um tem uma linha de raciocínio, meus irmãos. É isso que eu raciocino. Então tem crente na igreja que os outros vão bancar, tira. Por que o pastor não disciplina? O pastor está dizendo, não, eu vou pelejar com esse trem ruim mais uma vez. Vou cavacar mais, botar mais adubo, mais água para ver. Eu não queria arrancar ele. O pastor não tem prazer de ficar disciplinando ninguém, excluindo ninguém. Ele quer que as pessoas superem, que as pessoas melhorem. Mas chega um dia que não tem jeito, é obrigado a arrancar. Então, meu irmão, minha irmã, não seja essa árvore infrutífera. Vamos 3 e 3, vamos fechando aqui, né? A árvore frutífera, aleluia. Essa árvore que produz fruto foi chamada boa. Observando essa classificação, todos pelo mesmo Jesus, essa classificação dada pelo mesmo Jesus, Mestre Jesus, não houve nenhuma bajulação. Isso foi reconhecido da parte do agricultor ou dono da vinha, que reconhece todos os tipos de árvore. Outro detalhe que Jesus observou é que nenhuma árvore boa pode produzir frutos maus. A pergunta é a seguinte: onde estão os frutos? O salmista diz, Salmo 52:8, sou uma oliveira verde na casa de Deus. Assim sendo, o agricultor nos plantou às margens do rio, onde as nossas raízes estão arraigadas, podendo assim produzir frutos. Aleluia. Não existe idade para frutificar. Quando o crente é frutífero, quando a árvore é frutífera, o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Esse é o crente frutífero, a árvore frutífera. Não são assim os ímpios, mas são como amoinhas, coisa seca que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, minha irmã, vamos ser frutíferos. Vamos ser árvore frutífera para agradar o nosso vinhateiro, o nosso agricultor. Conclusão, aprendemos nessa lição a valorizar a dádiva que Deus nos outorgou. E estamos prontos quando o vinhateiro procurar fruto em nós. Ele vai encontrar. Aleluia. Que possamos sempre estar habilitados em dar o fruto, o nosso fruto, nas estações próprias, na casa de Deus. Que todos nós venhamos preocupar em dar fruto, se nós preocupar com essa lição, como ela está ensinando, nós vamos mudar o quadro da igreja. O celeiro da igreja vai ser mais abundante. Às vezes a pessoa reclama, mas a gente não vai na igreja, não vê salvação de alma. Mas será que nós estamos frutificando para ter salvação de alma? Será que nós estamos produzindo? Ovelha gera ovelha. Eu tenho que vir preocupar comigo. Puxa vida, eu não estou produzindo, eu não estou ganhando alma. Se todos nós preocupar, vamos encarar com seriedade, pregar mais o evangelho, ter vida de acordo com que as pessoas olhem em nós e vejam Cristo em nós, bom testemunho. Irmãos, não tem coisa para acabar com a igreja mais do que mau testemunho, folhagens. Mas que Deus nos guarde e tenhamos fruto, que Deus guarde cada um de nós e sejamos frutíferos. Senhor Jesus, ajuda-nos a dar fruto para o teu reino. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.